criar um espaço de conversa. A ideia era criar um espaço de conversa entre as empresas, de intercâmbio de informações sobre desafios, práticas, problemas que enfrentaram, como resolvê-los durante a pandemia. Eu espero que a pandemia não se torne permanente, mas esse programa vai se tornar permanente pelo resultado muito positivo que ele alcançou, né? E pela ideia, que eu acho interessante, de colocar as empresas que, mais do que ninguém, sabem aonde dói o calo do pé, para trocar ideias e ver, e nessa troca de ideias, nós identificamos temas em que o governo, as associações, empresas públicas, governos ou agências como a nossa podem ajudar, né? Então, esse é o objetivo do nosso encontro. Está aqui presente a Márcia Gomide, que é a diretora de exportação da SP Negócios, com a sua competente equipe, que está aqui presente também conosco. Está a Letícia está aqui conosco, a Flávia está aqui, e a Daniela, e como o senhor vê, embaixador, são mulheres competentes e poderosas, né? Estão aqui, eu tenho a felicidade de estar aqui com elas, de coadjuvá-las nesse trabalho. Muito bom. Então, eu acho que nós começamos a mestre de cerimônias é a Márcia, né? Que é ela que vai fazer a mise-en-scène. E eu creio que na programação da mise-en-scène, quem deve falar agora é a Damares, fazer uma apresentação da CCX, é isso? É isso. Bom, obrigada, doutora Aloísio. Eu fico muito feliz de o senhor ter mencionado Mulheres Poderosas, porque eu tenho a honra de apresentar a poderosíssima Damares. Pois é. Que é uma querida amiga, é uma desbravadora desse universo do comércio internacional, e a gente tem muito orgulho de ter essa parceria com o CSX e com ela, né? Porque a gente sabe aí as dificuldades, primeiro de ser mulher, né? E segundo, de ser uma mulher que trabalha com os setores com os quais ela trabalha, que são dedicados a materiais de construção, casa e construção, nos mercados em que ela conseguiu desbravar, que são os mercados africanos e do Oriente, ali próximo à África. Então, assim, eu sou fã da Damares declarada, ela sabe disso, então passo a palavra para ela. Bom dia, Damares. Você me constrange, Márcia, porque eu não me acho tudo isso. Assim. Deixa o povo te ouvir falar, que aí... Não, eu agradeço, assim, de coração, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente é apaixonado, isso reflete na vida da gente, né? E eu sou apaixonada pelo comércio exterior, acho que quem convive comigo sabe que eu respiro o comércio exterior. Então, eu fico muito feliz e gostaria até de parabenizar a SP Negócios por todos os eventos e muito especialmente por esse evento, dando oportunidade para as empresas comerciais, importadoras e exportadoras aqui num país vizinho, amigo, irmão nosso aqui. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, e cumprimentar o embaixador Flávio Damião, também o senhor Carlos Dias, que é o chefe do SECOM, o presidente da SP Negócios, doutor Aloísio Nunes. Um dia eu vou contar uma história para o doutor Aloísio sobre a paixão da minha filha por ele. Opa! E também as mulheres poderosas da SP Negócios, que eu também amo de coração, tenho, assim, admiração profunda pelo trabalho realizado antes e agora na SP Negócios. Então, o CCX se coloca à disposição de todos os presentes, os quais eu também cumprimento e parabenizo por estarem participando deste importante evento, que seja proveitoso a todos e que nós possamos realmente aproveitar todas essas oportunidades que estão sendo colocadas a nós através do Zoom, através dos meios de comunicação, numa época tão difícil. E eu garanto para vocês, nenhum negócio parou pelo fato de nós não podermos estar viajando ou visitando os clientes pessoalmente. E graças a esses eventos é que o comércio exterior
como todos devem estar sabendo, o Brasil nunca exportou tanto como nesse período. Então, eu tenho certeza que a contribuição desses eventos tem sido bastante grande. Então, é isso, uma boa apresentação, uma boa programação a todos e parabéns novamente à SP Negócios pela organização. Obrigada, Damares. Bom, eu vou passar a palavra para o embaixador Flávio D'Amico, que tem nos ajudado aí, a Embaixada Brasileira em Assunção tem sido uma super parceira na realização de diversos eventos que a gente já fez com o Paraguai, recentemente com o setor de arquitetura, e agora hoje esse dedicado às comerciais exportadoras e importadoras. É importante frisar que esse é um evento feito por brasileiros para brasileiros, né? Então, são aquelas empresas que já têm maturidade exportadora, já exportam, né? Já estão aptas a exportar, então é um evento, vamos dizer assim, com empresas que já atendem esse perfil, né? Então, passo rapidamente e agradeço já demais as palavras aí do embaixador. A Dani levantou a mão, acredito que ela tem algum... Isso. Claro, Márcia, só antes de passar a palavra para o embaixador, a gente queria dar uns recadinhos, pedir para o pessoal manter o microfone fechado, né, durante a apresentação aí, as próximas 2 apresentações, considerando que ao final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde nós consolidaremos as perguntas via chat. Então, durante as apresentações, se vocês já quiserem ir colocando as perguntas no chat, ao final a gente vai expô-las para os palestrantes e realizá-las ao vivo, tá bom? E ativar a câmera também, se possível, né, para quem for possível. E ao final do evento, nós vamos disponibilizar o link no chat também do formulário de avaliação, que é um documento muito importante para o nosso trabalho aqui da São Paulo Negócios e do CCX também. Tá bom? Era isso. Obrigada, Márcia. Bom dia, embaixador. Bom dia a todas e todos, né? É uma grande satisfação novamente estar com vocês aqui. Eu espero que esse evento, enfim, que essa interação com a embaixada venha se tornar ainda mais rotineira. Queria, obviamente, cumprimentar a pessoa do seu presidente, a SP Negócios, por essa iniciativa, né? Nós julgamos que o comércio exterior é realmente um fator de progresso para o país e de desenvolvimento para as empresas. Várias análises feitas por economistas brasileiros demonstram que as empresas exportadoras são aquelas que inovam mais, que têm melhores empregos, que oferecem melhores condições de desenvolvimento. Então, eu acho que o foco no mercado exterior é muito importante. Como sublinhou a doutora Damares, o Brasil provavelmente nunca vendeu tanto ao exterior. Mas talvez, enfim, boa parte dessas vendas tenham sido circunstâncias em que o Brasil foi comprado, né? O Brasil tem que, especialmente nos setores de serviços e no setor industrial, temos que fazer um esforço mais concentrado para que as nossas empresas transcendam o mercado interno. Evidentemente, um país enorme como o nosso, com 210 milhões de habitantes, a atratividade do mercado interno é tão forte que as empresas ficam excessivamente nacionalizadas, sem prestar atenção ao mercado internacional. Enfim, o ministro Aloysio, quando nos visitou na minha encarnação anterior de embaixador em Singapura, pôde ver o que é a potência de um país que tem o comércio exterior no centro da sua atenção, né? Outro aspecto que eu acho absolutamente essencial dessa nossa interação é que se tenha trazido o foco para um país vizinho ao Brasil. Enfim, o Paraguai e outros vizinhos do Brasil são o que eu chamo de low-hanging fruit, a fruta madura prestes a ser colhida e que, quando se pensa em comércio exterior, não se tem a noção exata do potencial desses mercados vizinhos ao nosso. Então, é bom não descurar disso. Enfim, normalmente as pessoas pensam de imediato, vou exportar para a Europa, vou exportar para os Estados Unidos, e acabam perdendo a percepção de que bons negócios, excelentes relações comerciais podem ser estabelecidas com países próximos ao nosso.
inclusive com circunstâncias muito similares e, enfim, temos que admitir problemas também muito similares aos nossos. Então, tendo feito essas palavras de introdução, eu vou passar diretamente a discorrer um pouquinho sobre a história, as circunstâncias políticas do Paraguai e a sua circunstância econômica e a presença brasileira aqui. Estou seguro também que o Antônio Carlos, nosso competente presidente da Câmara de Comércio Brasileiro-Paraguai, com o contato que ele tem com o dia a dia da realidade paraguaia, vai poder dizer aos operadores de mercado, enfim, oferecer elementos ainda mais circunstanciados que os meus. Mas, novamente, agradeço a oportunidade, é uma grande satisfação, a Embaixada se encontra aberta e disposta a contribuir nesse esforço. Espero que mais setores se interessem pelo Paraguai e não podem contar conosco. O Brasil e o Paraguai têm uma relação muito intensa, uma relação marcada pela vizinhança, pela história e pela geografia, né? A história nos legou uma vizinhança com uma longa fronteira, mais de 1.300 quilômetros, parte da qual é seca, 437 quilômetros, e é, sem dúvida nenhuma, a fronteira mais viva do Brasil. Por viva, eu quero dizer que tem maior número de habitantes dos dois lados da fronteira. São 1,5 milhão de brasileiros e paraguaios que vivem em interação muito próxima. Os dois países têm ciclos políticos relativamente coincidentes, né? Com a redemocratização brasileira, em 85, ficou insustentável a continuidade da longa ditadura de Alfredo Stroessner, que governou o Paraguai de 54 a 89, foram 35 anos. E com a criação do Mercosul, reforçou-se a convergência dos 4 países da região com o regime democrático. O Paraguai é um estado unitário, as decisões econômico-financeiras do governo estão concentradas na capital. Os departamentos têm pouquíssima autonomia financeira e administrativa. Então, Assunção é incontornável no contato com o mundo de negócios paraguaio e com o Estado paraguaio. Essa organização política ficou plasmada na Constituição de 92, que guarda, enfim, certas semelhanças e motivações muito parecidas com a nossa Constituição de 88. Ao contrário do que acontece no Brasil, o sistema político paraguaio é muito concentrado a partidos políticos tradicionais, então não se nota esse estilhaçamento do quadro partidário que temos no Brasil, com 31 partidos. No caso do Paraguai, deve haver no máximo 10 partidos, mas há, na prática, um bipartidarismo entre o Partido Liberal Radical Autêntico e o Partido Colorado. O Partido Colorado é aquele que tem o maior número de filiados e tem representação em todo o país. Ele perdeu apenas uma eleição presidencial desde a redemocratização do país, em 2008, quando ele se dividiu. E nas minhas conversas recentes com representantes de alto nível do partido, eu ouço deles sempre a mesma coisa. Não queremos voltar para a planície. É algo que também se escuta muito em Brasília, né? O atual presidente, Mário Abdo Benítez, então, como lhes dizia, é do Partido Colorado, o mandato dele se iniciou em 2018 e está previsto para encerrar-se em 2023. O presidente é jovem, conservador, e o seu governo tem sido marcado por sucessivas crises. Ele enfrentou diferentes problemas em 2018-19, uma seca que afetou a produção agrícola. Em 2019 teve a crise da ata bilateral, a questão que é vinculada ao tema de Itaipu, que é um tema que aqui no Paraguai é excessivamente politizado. E em 2020 começou a crise da Covid, e em 2021, novamente, temos uma crise hídrica com uma grande baixa no caudal dos rios Paraná e Paraguai, que aqui são muito importantes, porque, ao contrário do Brasil, o modal hídrico é essencial para a rede logística do país e para o escoamento das suas mercadorias. Então, enfim, dadas essas condições, a relação bilateral dos dois governos é muito boa, mas ainda assim o governo do presidente Abdo foi submetido a 2 pedidos de juízo político, que é
uma figura que não é assimilável ao impeachment. O impeachment, no nosso caso, no Brasil, ele necessita que tenha sido cometido um crime de responsabilidade. No caso do Paraguai, bastaria um julgamento de mau desempenho político, né? E isso, enfim, se assemelha um pouco aos regimes parlamentaristas de gabinete em que o presidente perderia a confiança. Então, isso obriga o presidente a manter um controle muito estrito do que se passa no parlamento e, enfim, tratar de assegurar que a sua maioria seja estável ao longo do tempo, né? E, com isso, o Partido Colorado, que tem uma vida política interna muito dinâmica e tem diferentes facções, essas facções todas concordaram que o melhor caminho seria manter o presidente no poder. Então, o governo, que acaba de completar 3 anos, no dia 15 de agosto, é bastante factível que, enfim, não tenhamos maiores percalços, a despeito de críticas generalizadas, enfim, e de uma certa insatisfação. Em realidade, o Paraguai é um país que tem tido um muito bom desempenho econômico ao longo dos anos e provavelmente foi um dos países que mais se beneficiou do Mercosul. Depois eu vou entrar em alguns dados e oferecer detalhes. Então, a noção de que o crescimento passou a ser a norma ficou muito entranhado na perspectiva das pessoas, né? E o momento em que as coisas vão muito bem e, de repente, se tem uma caída, isso traz uma reação muito forte das pessoas. Eu acho que, de alguma maneira, isso aconteceu também no Brasil, a partir de 2014 também. Depois de um largo período de estabilidade, crescimento, chegou a fatura, né? E o momento de pagar a fatura é sempre complicado, e isso traz mais agitação política, né? No caso do Paraguai, tudo isso dentro da democracia. Eu não creio que haja qualquer risco, e acho que o país me parece bastante bem estabilizado dessa perspectiva. A respeito, enfim, o Paraguai é um país que tem o 3º menor PIB da América do Sul, né? Atrás apenas da Guiana e do Suriname. E, durante muito tempo, se atribuía ao Paraguai esse mau desempenho da sua economia ao fato de que era um país mediterrâneo, sem acesso ao litoral. Enfim, eu não acho que haja um determinismo nisso, né? Enfim, se nós olharmos, enfim, casos de outros países, como a Suíça ou Luxemburgo, são os países que têm mais alta renda na Europa, são países sem litoral. Então, não creio que se deva a isso, né? O Paraguai tem uma vocação de entreposto comercial por se situar no coração da América Latina, né? Mas essa posição central, ela encontra muita limitação em função da falta de infraestrutura do país e da falta de desenvolvimento em capital humano, né? Ainda assim, nós podemos ver como fatores positivos o fato de que tem uma população bastante jovem. Então, ainda estão vivendo o dividendo demográfico, ao contrário do Brasil, que nós já estamos chegando no nosso limite. Talvez tenhamos desperdiçado, mais uma vez, uma boa oportunidade histórica. E um país também com muito baixa taxa de impostos, que, ao mesmo tempo, é um aspecto positivo, mas também negativo quando entrarmos na discussão sobre o ambiente de negócios. Outros aspectos negativos são um país com muita informalidade e necessidade de aprimorar a sua segurança jurídica, né? O que sempre traz à tona a necessidade de que uma empresa que se instale no país conte com bons parceiros locais. Em termos econômicos, nós podemos dizer que o Paraguai tem uma excepcionalmente boa gestão macroeconômica. É um país com estabilidade monetária, bom credit rating, ele está 1 grau abaixo do investment grade, tem uma relação dívida externa PIB bastante baixa, mais ou menos 1/3 do que é a brasileira, eles têm 35% do PIB como dívida, e a maior dificuldade reside no fato, como eu já havia mencionado, de que apenas 15% do PIB é arrecadado como impostos. Se nós formos comparar com o Brasil, que está na faixa de 35%,
E o resultado disso é que há baixo investimento social, educação e saúde, tem baixos salários no setor público e problemas localizados de corrupção, né? Então, o modelo paraguaio é um pouco distinto do nosso. Na Constituição de 88, expandiu radicalmente no Brasil os gastos sociais que haviam sido descurados no período anterior e, como resultado, o país teve que incrementar muito a sua taxa de impostos. Os problemas paraguaios, a meu juízo, se concentram fundamentalmente no terreno microeconômico, né, e se prendem a um ambiente de negócios que tem que ser melhorado. E que poderia ser mais propício ao investimento externo, né? Hoje, o investimento externo anual monta mais ou menos 1% do PIB paraguaio, né? O PIB paraguaio está situado em 37,4 bilhões de dólares. Além disso, há uma necessidade clara de fortalecimento das instituições, especialmente do judiciário, que já começou esse processo. Eu devo dizer que tem se dado muita ênfase a isso, mas ainda há algum terreno a ser percorrido. Também há um combate que se nota cada vez mais efetivo à corrupção e problemas associados com a lavagem de ativos. Tanto é que, na próxima segunda-feira, vem ao Paraguai a missão do GAFILAT, que vem justamente investigar a situação desse tema e vai tratar de oferecer recomendações para que essa questão seja atacada de modo mais firme. Eu havia mencionado anteriormente que o Paraguai foi o grande beneficiário do Mercosul e nós agora vamos ver um pouco dos números. Então, para vocês terem uma ideia, em 1991, o PIB per capita do Paraguai alcançava 59% do PIB per capita brasileiro e agora já está no patamar de praticamente 73%. Então, os paraguaios avançaram em relação aos brasileiros. Avançaram ainda mais em relação aos argentinos, praticamente dobraram essa relação. O PIB paraguaio era apenas 24% do PIB argentino, agora já está em praticamente 58%. Em termos de exportações, para que se tenha uma ideia, de 91 a 2020, o Brasil aumentou suas exportações 6,6 vezes, ao passo que o Paraguai aumentou 11,6 vezes. Então, é um país que realmente soube aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Mercosul e, especialmente, com respeito às oportunidades do mercado brasileiro. O Paraguai hoje é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás apenas da Argentina e do Chile. Então, o volume do comércio global Brasil-Paraguai é de 5 bilhões de dólares, e isso não leva em conta ainda as reexportações, que é o comércio transfronteiriço, que é de pelo menos mais 1 bilhão de dólares, e outros comércios que não são contabilizados normalmente, que também fazem imaginar que a relação seja ainda muito mais intensa. Então, vocês imaginam um PIB de 37 bilhões e pelo menos 6 a 7 bilhões de dólares em comércio com o Brasil. Isso quer dizer que toda a atividade econômica aqui no Paraguai tem uma pegada brasileira, né? Enfim, e como explicar esse dinamismo da economia paraguaia? Eu creio que eles souberam muito bem aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Mercosul em termos de se estabelecerem numa espécie de divisão regional do trabalho, especialmente no setor agrícola, em que os produtores do Brasil, Uruguai e Argentina exportam carne, soja, milho, arroz para outros países e os seus mercados internos são supridos pelo Paraguai, né? Então, no ano passado, por exemplo, em que as exportações agrícolas brasileiras foram muito grandes, o impacto sobre a inflação de alimentos no Brasil foi, em grande parte, reduzida graças a importações oriundas do Paraguai.
Então, os produtos que mais recebemos do Paraguai na área agrícola são soja, milho, arroz e carne. Também temos uma integração já é mais do que incipiente na área de cadeias produtivas do setor automotivo. Eu tive o privilégio, logo depois de chegar aqui no Paraguai, em fevereiro de 2020, de assinar o Acordo Automotivo Brasil-Paraguai, que regularizou a situação das empresas de maquila aqui instaladas, que exportam especialmente cabos e chicotes elétricos para o Brasil. Então, são um elemento muito, muito importante de aumento da competitividade da nossa indústria automotiva. Então, ele dizia que, enfim, o Brasil é o principal importador do Paraguai, então 1/3 de todas as exportações paraguaias são destinadas ao Brasil, né? Além disso, merecem destaque, além de autopartes e os produtos agrícolas, a questão da energia elétrica, que provém enfim, dessa grande empresa, que é a Itaipu Binacional, um grande empreendimento bilateral que, enfim, é, na prática, a maior empresa produtora de energia elétrica, porque ela tem um caudal mais regular do que a empresa que tem a maior capacidade instalada, que é a de Três Gargantas, na China. O Brasil também é o segundo exportador para o Paraguai, e o primeiro exportador é a China, que chega a ser um paradoxo, porque o Paraguai não mantém relações diplomáticas com a China, mantém relações diplomáticas com Taiwan. Mas o principal produto exportado para a China são telefones celulares, que acabam chegando ao Brasil. Então, como eu dizia, o comércio de reexportação é fundamental. Em termos de investimento, o Brasil é o segundo maior investidor em termos de estoque. O estoque de capital aqui no Paraguai, o país que tem o maior estoque hoje são os Estados Unidos, mas o Brasil, com certeza, é o primeiro em termos de fluxos anuais, e dentro de pouco tempo eu creio que vamos também ultrapassar os Estados Unidos. Nós temos grandes investimentos feitos na área de biocombustíveis. O grupo ECB vai construir uma planta de querosene para aviação verde, aqui próximo à Assunção, é um investimento de $800 milhões em um período de 10 anos. Também na área de empresas de maquila, são mais de 200 empresas que geram 17 mil empregos diretos, a grande maioria dessas empresas também de origem brasileira, né? O país também ainda requer investimento muito forte na área de infraestrutura, e isso também tem sido atacado com a contribuição brasileira, né? Recursos de Itaipu têm sido usados para a construção da segunda ponte. O ministro Aloysio participou dessas negociações no passado, a segunda ponte no Rio Paraná, que deve ser inaugurada em 2023, e também na primeira ponte sobre o Rio Paraguai, que vai se vincular à rota bioceânica, que eventualmente vai nos levar a um porto no Pacífico, provavelmente o porto de Antofagasta, onde o Paraguai tem um porto livre, né? Enfim, o deslocamento do eixo econômico, pelo menos da agricultura brasileira, para o centro-oeste, faz com que setores relevantes e politicamente poderosos no Brasil acabem enfrentando circunstâncias bastante parecidas com a do Paraguai. Então, essa convergência é positiva para os paraguaios, e eles sabem aproveitar-se dela muito bem, mantém relação muito próxima com os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Sobre a situação pós-pandemia, eu devo dizer que, enfim, nenhum governo acertou tudo durante todo o tempo na pandemia. Alguns se equivocaram na primeira fase, outros depois, enfim, sem querer passar muito julgamento sobre isso. Mas aqui no Paraguai, especialmente, houve uma dificuldade grande em se criar uma infraestrutura de saúde e conseguir vacinas, né? Agora, felizmente, o Paraguai recebeu 2 milhões de doses da vacina Pfizer, doação dos Estados Unidos. Eu mesmo me beneficiei delas, agradeço ao presidente Biden, e a situação da pandemia melhorou significativamente. O Paraguai chegou a ser o país com o maior número de mortes por habitante, e agora já caiu, enfim, ela segue muito alinhada com a dinâmica aqui no Brasil. Então, se, enfim, se essa variante Delta não se tornar prevalente,
eu creio que talvez já tenhamos deixado o pior para trás, né? Enfim, além disso, obviamente, além das dificuldades econômicas, né, que no caso paraguaio foram muito menores do que em outros países. Para se ter uma ideia, o PIB paraguaio caiu apenas 0,5% em 2019. Foi o melhor desempenho de toda a América do Sul. Isso se deve ao fato de que o PIB paraguaio responde muito à situação da energia elétrica e da agricultura. Setores de indústria, os setores industriais e de serviços são relativamente menores. Se prevê para 2021 um crescimento de 4%, e para 2022, igualmente 4%. Eu acho que esse segundo número me parece um pouco otimista demais, porque, enfim, se prevê para 2022 um desempenho um pouco inferior para a China e Estados Unidos, e também outras economias regionais, infelizmente, não terão um desempenho tão bom. Em termos internos, obviamente, o Paraguai não escapou das circunstâncias da pandemia de todos os demais países. Houve um aumento da desigualdade bastante grande, especialmente porque o governo não tinha um tesouro suficientemente forte para sustentar programas de sustentação de renda, e isso, obviamente, causou, enfim, enormes inconvenientes. Mas, de todo modo, o setor agrícola paraguaio segue muito líquido, tem muitos recursos, e o Paraguai tem uma boa capacidade de se acoplar ao desenvolvimento brasileiro. Então, se a economia brasileira tiver uma performance boa, o Paraguai deverá acompanhá-los. A relação com o Brasil está bastante normalizada, as fronteiras foram reabertas em outubro de 2020, sempre aquela coisa chata de ter que fazer o PCR e tudo isso, mas isso é parte dos nossos cotidianos, né? Também agora temos alguma coisa negativa em função da crise hídrica, né, como já havia mencionado, né, que acarretou dificuldades para o transporte da safra de grãos. O Paraguai tem a terceira, pouca gente sabe disso, a terceira maior safra de barcaças fluviais do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Também é uma história de êxito, e tudo isso foi, de alguma maneira, também fruto de decisões tomadas no Brasil, no período em que havia aquela discussão sobre soja transgênica. O estado do Paraná decidiu fechar o transporte de soja paraguaia rumo ao Porto de Paranaguá, e rapidamente o país encontrou essa saída. Então, tudo isso para lhes dizer que realmente o Paraguai é um país que tem um empreendedorismo, tem um dinamismo econômico que eu acho que lembra um pouco os estados do centro-oeste do Brasil e o Paraná, numa certa medida. Então, as perspectivas são grandes. Agora é um país que tem grande informalidade. Então, os números do PIB são de 37 bilhões, mas eu acho que aqui devem circular recursos a fim de uma ordem de, pelo menos, equivalente a um PIB de 60 bilhões de dólares. Então, é um país muito líquido, há demonstrações inequívocas de riqueza aparente. Enfim, você vai ver aqui em Assunção a loja que importa Maseratis, né? Então, são coisas que fazem ver que esse país tem grande potencial. Uma classe média urbana crescente, um país jovem, ou seja, ainda vai haver mais necessidade de unidades habitacionais, vendas de eletrodomésticos. Então, todos os indicadores de que há perspectivas positivas para a demanda. Então, eu acho que é uma boa escolha de local para investições e para comércio. A vocação paraguaia é uma vocação comercial. Então, nesse sentido, a CSX está, eu acho que bem na marca, assim, correta, ao buscar ampliar sua presença aqui, né? E isso vai ser bom tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ontem eu me reuni com o ex-presidente do Paraguai, Cartes, e ele me disse, enfim, de modo absolutamente inequívoco, que o futuro do Paraguai está vinculado a acoplar-se ao Brasil. Eu acho que ele está absolutamente correto.
aquelas empresas brasileiras que souberem enxergar isso, com certeza vão recolher os benefícios dessa decisão. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixadora, pela apresentação aí, o panorama e um pouco da história também, né, da nossa vinculação aí. Doutora Luiz, o senhor quer falar alguma coisa? Não, só apreciar a qualidade da apresentação do embaixador. Agradecer muito a ele. Bom, então eu vou passar a palavra para o Antônio Carlos, que é o presidente da Câmara Paraguai-Brasil, que está localizada lá em Assunção, e que vai falar um pouco para vocês sobre o ambiente aí, panorama de negócio também. Por favor, okay. Antônio Carlos. Obrigado, Márcia, obrigado, doutor Luiz, pelo convite, o pessoal da CSX, a Damares, bom dia, embaixador, e ao pessoal também, ao Lucas também, obrigado pelo convite, e, de novo, é um prazer estar com vocês aqui e poder aportar alguma coisa da Câmara com relação à relação bilateral Paraguai-Brasil. Eu vou dividir uma tela aqui com vocês para poder facilitar a apresentação. Conseguem visualizar? Sim? Sim. Sim, eu vejo bem. Sim. Bom, indo então um pouco rapidamente com... Está congelando, Carolina. Ok. Bom, a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil cumpriu 20 anos agora, o mês passado, tá? Foi formada por um grupo de empresários brasileiros e paraguaios no ano de 2001. Nossa missão principal é fomentar a relação bilateral comercial Paraguai-Brasil e, principalmente, ser um porto seguro para os investidores brasileiros e estrangeiros aqui no Paraguai e também um canal ativo de desenvolvimento de negócios, tá? E defendendo, naturalmente, os interesses dos associados. Atualmente, contamos com 200 associados, tá? Entre empresas brasileiras, paraguaias e britânicas, americanas e de outros países. Falando um pouco sobre o Paraguai, nós estamos falando de um país de 406 mil quilômetros quadrados, uma população de 7.250.000 habitantes, um PIB 2020, aqui tem uma pequena diferença com relação ao que comentou o embaixador, mas deve ser em função, talvez, da reexportação que consideram aqui, que na realidade é bastante representativa, uma renda per capita de 6.328 dólares, o crescimento do PIB está projetado entre 4% e 4,5% para esse ano, tá? Versus uma caída em 2020 de menos 0,6%, em função da pandemia. A inflação estimada para 2021 está entre 3,5% e 4%, dentro do teto definido pelo Banco Central. Aqui tem que mencionar que o governo está utilizando, o Banco Central principalmente, está utilizando todas as ferramentas necessárias para controlar a inflação. O Paraguai, principalmente com relação ao tipo de câmbio, tá? Porque a taxa de câmbio influencia bastante na inflação em função de todo o volume que é de alimentos ou de produtos que fazem parte da cesta básica, que são importados, tá? Então, o governo, através do controle da taxa de câmbio e também da taxa de juros, em menor medida, ele busca controlar a inflação e deixar mais ou menos nos níveis que foram definidos. Uma dívida pública líquida versus o PIB está crescendo naturalmente. Tivemos 4,2% em 2020, esse ano está projetando maior, tá? Tudo isso em função de tudo que se necessitou de endividamento para atender as demandas da pandemia, cujo resultado é um pouco ainda, infelizmente, não proporcional ao esforço que foi feito. O déficit fiscal, a meta é 1,5%, em 2020 foi menos 6,2%,
bastante expressivo. Para esse ano, se projeta algo ao redor de 4%, mas a gente entende que deve ser menor em função da arrecadação, que está melhorando dia a dia. Se você pegar o PIB, você pegar o crescimento do PIB do Paraguai no primeiro semestre, já está ao redor de 6%, ou seja, diversos setores da economia estão recuperando mais rápido do que se imaginava, principalmente a parte de serviços e comércio. Então, a gente estima que essa projeção do déficit fiscal fique um pouco abaixo desse 4% que inicialmente se estimava. Como já comentou o embaixador, o rating do Paraguai está bastante estável, BA1 pela Moody's versus o Brasil, BA2, e está um grau a menos do Investment Grade. As taxas e impostos no Paraguai são os mais baixos da região, isso torna-se um incentivo para os investimentos. Imposto de renda de empresa e de pessoa física é 10%, e aqui vale ressaltar que o imposto de renda da pessoa física, você pode deduzir 100% dos gastos que a pessoa física tem e paga o imposto apenas sobre o que não consegue comprovar. Ou seja, na realidade é um imposto sobre a economia que a pessoa faz, sobre o ahorro que é proporcionado entre os ingressos totais e os gastos que têm as pessoas físicas. E o IVA, que vai de 5% a 10%, dependendo da atividade econômica. Indo um pouco para o PIB histórico aqui, como vocês podem observar, o Paraguai teve um crescimento médio do PIB de 3,9% de 2010 a 2020. Considere-se aqui que 2019 teve um crescimento negativo, a mesma coisa ocorreu em 2020, tá? E como havia comentado antes, comparando com os principais sócios comerciais, o Paraguai teve um crescimento médio bastante positivo nesse período dos últimos 10 anos. Como eu comentei, a projeção para esse ano estaria entre 4% e 4,5%, e em 2022, em 4% das estimações iniciais, mas isso aqui vai estar muito em função também da performance agrícola, que afeta de forma bastante importante o PIB no Paraguai. Começa o plantio agora, a partir daqui 2 semanas, tem previsões de secas, tá? Então, isso pode gerar uma preocupação adicional com relação à agricultura. Seguindo um pouco a composição do PIB no Paraguai, como pode ser observado aqui, a manufatura, a parte de indústrias tem um percentual importante, 19%, construção 7%, energia e água também 7%, comércio 10%, e aí vamos, intermediação financeira, o índice é um percentual importante, 6%, serviços, somando todos os serviços, se considerar imobiliários, empresas, hotéis, restaurantes, tudo isso, somando tudo isso, dá um percentual bastante interessante, e é o setor que está mais reagindo durante esse ano 2021. Tá? Um ano que eu comentei que vai proporcionar uma arrecadação superior ao inicialmente projetado pelo governo. E agricultura, 9%, então um percentual interessante, e pecuária, 2%. Setores mais competitivos a nível mundial, nós estamos falando de um país que é o primeiro exportador de açúcar orgânico, quarto exportador de estévia, quarto exportador de farinha de soja, de óleo de soja, quinto maior exportador, de energia, oitavo exportador de milho e o 10º exportador de carne bovina. Carne bovina é bom mencionar que o Paraguai teve um crescimento bastante expressivo nos últimos 10 anos. Eu lembro perfeitamente que em 2007, 2008, o Paraguai exportava 80 milhões de dólares de carne. Hoje o Paraguai exporta $1,5 bilhão de carne.
Para que tenha uma ideia da importância disso, são mais de 60 países hoje que compram carne do Paraguai e ao redor de 40%, 50% da carne consumida no Chile é de origem paraguaia. Tá? Para ter uma referência, hoje o mercado de frigorífico no Paraguai está bastante concentrado nas mãos de empresas de origem brasileira. Nós estamos falando o grupo Minerva, que comprou a operação do JBS aqui no Paraguai. Então, hoje, a Minerva, junto com o Marfrig, que está desembarcando aqui no Paraguai agora, Marfrig, ambos grupos deverão ter uma participação superior a 50% no mercado frigorífico do Paraguai, tá? Que é um índice bastante importante, uma participação bastante importante. Indo um pouco na linha que comentou o embaixador, em 2003, o Paraguai exportava 2,5 bilhões de dólares, onde 50% era energia, 29% era produtos de origem agrícola, 17% de origem industrial. Exato. E quando você vai para 2020, isso foi multiplicado por quase 4, 3 e pouco, onde você passa a exportar 8,5 bilhões de dólares. Aqui não está computado o que é de comércio de fronteira, a reexportação, tá? Não está computado aqui, porque na realidade esse número deve subir para quase 11, onde a energia dentro do pacote todo passa de 50% para 21%, produtos primários cresce a 35%, de produtos de origem agrícola passa a 33%, e os produtos de origem industrial de 4% passa para 11%. Quando olhamos um pouco os produtos de origem industrial, é importante ressaltar que de 295 milhões no quadro ao lado, passa para quase 1 bi de dólares nesse período, e a maquila, de 2009 em diante, passa de 53 milhões para 674 milhões. Esses 674 milhões, grande parte disso, nós estamos falando de chicotes elétricos, cabos elétricos para o Brasil. Entrando um pouquinho no Doing Business, é um ranking que o Banco Mundial divulga de forma anual entre 190 países. O Paraguai está numa classificação 125. Aqui, quanto maior a nota, pior é a situação. Então, destacando um pouco os fatores aqui onde o Paraguai tem uma relativa boa performance, que é na obtenção de alvarás de construção, na obtenção de eletricidade, 109. Aqui, mesmo o Paraguai sendo um grande produtor de energia, aqui é bom ressaltar que tem um déficit bastante expressivo, importante, na distribuição dessa energia, nas linhas de transmissão. Então, aqui, a Itaipu já andou financiando vários projetos nesse sentido, o famoso linhão, que eles chamam aqui, mas a ANDE, que seria a nossa Eletrobras aí no Brasil, ela tem uma tarefa enorme nesse sentido, um desafio enorme. Então, aqui existem alguns modelos para financiar essa expansão das linhas de transmissão, que seria o leasing de linhas de transmissão. É um modelo que já foi utilizado, onde a iniciativa privada constrói a linha de transmissão dentro das especificações determinadas pela ANDE, okay? E faz um leasing que normalmente se liquida isso, um leasing de 10 anos, tá? Aí você ganha eficiência, você tem rapidez e você não tem um superfaturamento, porque é um risco quando você começa a destinar somente para o setor público. Então, esse modelo pode gerar oportunidades interessantes para empresas brasileiras, tá? Que já tiveram participação nesse tipo de negócio aqui no Paraguai no passado.
Registro de propriedade também é um fator que o Paraguai está mais ou menos bem colocado. Na execução de contratos também, 72, e onde tem pendente de melhorar tarefas a serem cumpridas na obtenção de crédito, que é uma coisa que é um paradoxo aqui, porque na realidade você vê hoje um mercado extremamente líquido, mercado financeiro, extremamente líquido, e essa obtenção de crédito é um fator que tem que ser melhor avaliado e ver aonde que estaria pegando, porque os bancos estão com dinheiro sobrando e loucos para colocar esse dinheiro no mercado. Então, talvez aqui passe pela informalidade, talvez, do mercado. Tá? E também na abertura de empresas. É um processo, infelizmente, ainda muito lento, mas se está trabalhando nesse sentido, através de habilitações de determinadas pantalhas ou determinados setores, onde você consegue gestionar essa abertura no processo, no prazo menor. Tá? Isso aqui se estima, o objetivo aqui é que isso aí não tarde mais do que 30, 60 dias. Mas é uma tarefa pendente. Dando sequência, e o Brasil no índice 124, ou seja, bem vizinho do Paraguai, tá? Onde as tarefas pendentes também estão na abertura de empresas, na obtenção de alvarás de construção, no registro de propriedades e também no pagamento de impostos. Aqui talvez pela carga tributária e pela complexidade do sistema tributário brasileiro. Aqui, quando você vê o índice de confiança, o índice de clima de negócio da Fundação Getúlio Vargas, como pode ser observado, o Paraguai está bastante bem no ranking, tá? No primeiro trimestre de 21, ele estava com a pontuação de 122, no segundo trimestre passou a 100, mesmo assim ele está bastante bem colocado nesse ranking a nível de Latinoamérica. Essa pesquisa é feita pela Fundação Getúlio Vargas e pelo IBRE, né? E aqui se leva em conta dois indicadores, a situação atual e as expectativas, tá? Que mede os economistas desses países para os próximos 6 meses. Então, aqui no Paraguai também se pergunta quais são os 3 principais problemas enfrentados por esses países. No Paraguai foram identificados, primeiro, a pandemia, em função do atraso na vacinação, a corrupção, tá? E a falta de inovação no país. Tá? Então, esses são os pontos. Falando em Covid, aqui no Paraguai, a vacinação está avançando com essas doações todas que foram feitas. O Paraguai apostou todas as fichas no sistema COVAX, foi uma falha, e isso provocou 460 mil casos, dos quais 15.500 óbitos, e hoje nós temos menos de 30% da população vacinadas, com a primeira e com a segunda dose. Falando um pouco de oportunidades, nós estamos falando do Paracel, o maior investimento privado da história do Paraguai. É a maior fábrica de celulose do mundo, se estima um investimento total de 3,2 bilhões. São 2 grupos, um grupo Zapag, aqui do Paraguai, é um grupo que sempre esteve vinculado ao mercado de combustíveis aqui no Paraguai. Ele tem hoje a maior rede de distribuição de combustíveis e que comprou a Petrobras também há 4, 5 anos atrás. E a Girindos Investments da Suécia, que tem um know-how impressionante com relação ao negócio, a fábrica de celulose. Essa indústria vai estar localizada no norte do Paraguai, uma região bastante pobre, região de Concepción,
vai estar na beira do Rio Paraguai, onde vai facilitar bastante o aspecto de logística. Vai ter um impacto social e econômico bastante significativo nessa região. Eles vão começar com 150 mil hectares de terras aptas ao plantio, dentro de um raio de 130 quilômetros de distância da fábrica. Essas 150 hectares vai ser o aporte do Grupo Paraguaio, que já tem hoje prontas 135 mil hectares, então está no processo bastante rápido. O projeto prevê se abastecer 80% com madeira própria e 20% de produtores externos. Aqui seria da Argentina e principalmente do Mato Grosso do Sul. O projeto prevê uma produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano. Vai ter um efeito multiplicador de empregos bastante importante, com 8 mil pessoas na última etapa de construção, em 2023, e se estima um impacto de 35 mil empregos de forma direta. Hoje já está na fase de fazer terraplanagem, né? Na seleção de fornecedores, a ideia é ter 2 fornecedores, ou seja, 2 grupos de fornecedores, tá? E dos quais, naturalmente, grande parte vão ser brasileiros, pela proximidade, e também estão na fase de seleção, de recrutamento e treinamento de pessoal. Isso aqui realmente vai ser uma oportunidade enorme para o Paraguai desenvolver essa região, onde é uma região bastante pobre e também onde que está bastante próximo à área de atuação do EPP. O EPP é do Exército do Povo Paraguaio, que tem aí gerado uma série de problemas sociais naquela região, tá? Bom, antes de terminar, gostaria de divulgar um pouco, fazer um convite para a nossa Expo Paraguai Brasil. Nós estamos na edição número 12, que vai ser agora em outubro, 19, 20 e 21 de outubro. Até o ano de 2019, fizemos de forma presencial, e esse ano, inclusive, o pessoal da SP Negócios participou com a gente em 2019, e agora a gente vai fazer de forma virtual, tá? Nós adquirimos uma plataforma na Argentina muito boa, e é um desafio todo, porque vai ser a primeira, mas estamos extremamente otimistas com relação a isso, e sempre tivemos e continuamos tendo o apoio da Embaixada, o apoio da Apex, o apoio do Ministério da Indústria e Comércio e da RedX. Então, esperamos também contar com o apoio da CCX. Nesse sentido, a Carolina já está conversando com o pessoal, para a gente já ter... Esse evento vai ter rodas de negócios, vai ter palestras, tá, durante os 3 dias do evento, ok? Bom, pessoal, é isso daí. Estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, e agradeço uma vez mais pelo convite. Obrigado. Obrigada, Antônio Carlos, aí pela explicação, apresentação. Eu já vou abrir daqui a pouquinho. Posso fazer uma pergunta, Antônio Carlos? Pois não. Antônio Carlos, além da produção desses cabos elétricos, o famoso chicote, que eu não sabia o que era, quando houve um problema aí tarifário sobre o chicote importado para o Brasil, eu imaginava que fosse alguma coisa ligada ao sadomasoquismo, mas não é, é um cabo elétrico. Eu fiquei um pouco impressionado. E acabamos... Eu lembro que a solução do problema ficou digamos, adiada para ter um cunho definitivo com o acordo automotivo que acabou acontecendo. Mas eu vou te perguntar uma coisa ao senhor. Além do chicote, quais são os outros produtos dessas maquilas mais importantes, né? Você tem a indústria têxtil, tá? Aqui eles fabricam tanto roupas como roupas de cama, toalhas, tá? Tem também plásticos,
tá? A indústria de plásticos também é bastante desenvolvida. Tem também algumas empresas que estão fazendo cola, como é que chama? Essa que está no Estado do Leste agora, gelatina de origem animal, metal mecânica, alguma coisa de metal mecânica, e também está como chama, calçados de segurança, tá? Calçados de segurança, e algumas empresas eletrointensivas, tá? Que aproveitam aqui o custo da matéria-prima principal, que é a energia elétrica. Esses seriam os principais, né, nesse segmento. São empresas provavelmente que importam muito no Brasil e depois exportam também, não é isso? Exatamente. Muito bom, obrigado, Antônio Carlos, muito obrigado pela competência. Agora, vamos, Márcio, vamos colocar esse dia 21 de outubro aí na nossa agenda, hein? Vamos participar, vamos colocar. Né? No Expo Brasil, Paraguai, Brasil. Bom, antes de passar, abrir para as perguntas e respostas, eu quero primeiro pedir a colaboração das empresas que aqui estão participando de preencherem o formulário de avaliação do evento. Esse formulário não é um formulário apenas para dizer se o evento foi bom, se gostou ou não, mas é um formulário, instrumento de trabalho da São Paulo Negócios, onde a gente verifica junto aos participantes interesses, né, que outros mercados eles têm interesse, que produtos as empresas exportam. Então, é um formulário que tem algumas perguntinhas aí que são muito importantes para nós e também que atestam a realização desse evento, né? Esse é um dado importante que a gente precisa ter. Vocês podem ficar tranquilos que o formulário não é compartilhado, ele é de uso apenas interno da São Paulo Negócios. Eu queria pedir para a Dani abrir aqui uma apresentação que a gente tem, rapidinha, sobre a São Paulo Negócios, para eu falar um pouquinho das atividades que a gente vem desenvolvendo e que acho que interessa para todos aí conhecerem um pouco. Bom, então a São Paulo Negócios é a agência municipal, né, de fomento de exportações e atração de investimentos da cidade. A gente trabalha por meio de um contrato de gestão com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Nós somos uma SSA. Né? Nesse sentido, a gente tem a flexibilidade de realizar ações próprias, né, conduzidas pela São Paulo Negócios. Na diretoria de exportação, que é a que eu tenho a honra aí de dirigir, né, a gente tem um programa guarda-chuva chamado São Paulo Exporta. Dentro desse programa guarda-chuva, a gente tem duas verticais de atuação principais. Uma delas está voltada para a qualificação empresarial, que a gente acabou incorporando ao programa Get Together, Together We're Stronger, que, como o senador mencionou, o senador Aloysio mencionou, ele foi um programa criado no início da pandemia, em 2020, para que pudesse haver um compartilhamento das medidas e as soluções que as empresas vinham adotando diante da crise. Não só isso, ele serviu para motivar essas empresas a uma mudança de pensamento, né, uma abertura para o novo que vinha com a história da pandemia, né? Então, a gente tinha sempre um palestrante convidado que fazia dinâmicas com as empresas no sentido de mudança de mindset, para falar de temas afeitos aí às dificuldades que as empresas vinham enfrentando em todos os aspectos da gestão da empresa. E ele teve resultados muito positivos no sentido de empresas relatando adaptações que fizeram nos seus produtos, mudaram a linha de produção um pouquinho para enfrentar a pandemia, criaram novos produtos, incorporaram tecnologia, incorporaram design. Então, ele foi um programa que cresceu e que a gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro nesse sentido. Então, ele passou agora a abrigar todas as qualificações que a São Paulo Negócios faz, sejam qualificações coletivas, sejam atendimentos individuais, dentro do Get Together. No canal do YouTube da São Paulo Negócios, vocês vão ver um quadro que a gente gosta bastante também, que se chama Biz Talks, que são depoimentos de empresários relatando aí seus cases de sucesso na internacionalização. E do lado da promoção de negócio propriamente dita, a gente tem a SP International Business, que congrega alguns quadros.
a parte de inteligência comercial, que é realizada sempre em parceria com as câmaras e consulados presentes na cidade de São Paulo, onde há atendimentos a empresas por parte de todas essas câmaras e consulados. A parte de promoção de negócios, que está ligada às rodadas online, que a gente tem feito desde 2020, e a facilitação de comércio, que são os eventos feitos em parceria com as embaixadas brasileiras em exercício no exterior. Pode passar? Dani? Próximo, por favor. Espera aí, só um minuto, que resolveu congelar também. Acho que travou. Foi, agora foi. Bom, então, aí eu já falei um pouco do Get Together, né? Dizer só que em 2020 a gente teve a oportunidade de atender, teve a participação, na verdade, de mais de 900 empresas, né? Foram inúmeras reuniões e sessões especiais e módulos de treinamentos realizados. E para 2021 esse programa continua. O outro programa que eu também já falei, pode passar, é o SP International Business. A gente realizou no final desse primeiro semestre, as rodadas de negócio, com muito êxito, e para 2022 ele vai continuar como sendo o grande evento de promoção de negócios. Pode passar, Dani. Os resultados alcançados até agora são de mais de 433 reuniões realizadas, com uma expectativa de negócios para os próximos 12 meses de mais de 33 milhões de dólares. Aí isso computando todas as atividades que a gente faz. Tem aí o link do canal do YouTube. Pode passar, Dani. Pode passar. Eu queria frisar, pode passar, que a gente tem aqui o dado de comércio, né, os top 5 produtos exportados do Brasil para o Paraguai. A gente tem adubos, fertilizantes minerais e químicos, automóveis, inseticidas, fungicidas e herbicidas, cervejas de malte, fios, cabos e outros condutores elétricos. Esse dado é do Comexstat, então vocês podem ver aí ao lado os valores exportados, né? E pode passar o próximo. Os top 5 produtos importados pelo Brasil do Paraguai, né? Energia elétrica, soja, milho, arroz, fios, cabos e outros condutores isolados para usos elétricos, cabos, fibra ótica, então que também são valores aí significativos, né? A balança comercial é um pouquinho superavitária para o Paraguai nesses 2 últimos anos, tanto 2019 quanto 2020. Pode passar, Dani. Agora, no caso da cidade de São Paulo, esses são os principais produtos exportados pelas empresas localizadas na cidade de São Paulo para o Paraguai. Aquecedores elétricos, incluindo os de imersão, aquecimento de ambientes, aparelhos eletrotérmicos para cabelo, que acho que deve ser secador, chapinha, todo esse monte de produto, etiquetas de quaisquer espécies, papelão, cartão, impressas ou não, pastas de matérias têxteis e artigos destas pastas, fibras têxteis, preparação de insumos utilizados na alimentação de animais e pneumáticos novos, principalmente de borracha. Pode passar. E os top 5 produtos importados pela cidade de São Paulo do Paraguai. Óleo de soja e respectivas frações, mesmo os refinados e os não quimicamente modificados. Leite e nata, concentrados ou adicionados com açúcar e outros produtos edulcorantes. Aí o Antônio Carlos mencionou o Paraguai como o primeiro fornecedor de açúcar orgânico, né, e também de estévia, né, que é um dado importante. Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo aqueles com cacau. E carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas, né? Refrigeradas, está escrito refrigerantes, desculpa. Bom, aí tem os meus dados de contato, inclusive de telefone celular, quem quiser anotar, a gente está disponível pelo WhatsApp, não só eu, como a minha equipe toda.
e agradecer e abrir já, pelo avançado da hora, para as perguntas das empresas. E aí eu vou pedir para quem tiver alguma pergunta, por favor, inserir aqui no chat, ou levantar a mão e a gente abre o microfone. Isso. Obrigada, Márcia. Acho que os números ilustraram aí tudo o que foi dito pelo embaixador e pelo seu Antônio Carlos, né? Os números da balança. Depois a gente vai compartilhar essa apresentação com o CCX, que provavelmente vai remeter aos seus associados, né? Eu queria comentar que, desculpe pelo congelamento aqui de tela, e coisas que a gente vem treinando as empresas, possíveis coisas que podem acontecer durante essas reuniões virtuais, né? Como tenha o roteador do celular pronto para que, se cair a sua internet de Wi-Fi, você possa rotear, mas acabar a pilha do teclado, que é Bluetooth, eu não esperava. Esse vai para a lista também, tá? Por isso que não passava. Aí quando eu fui para o mouse, voltou a passar. Bom, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente treina as empresas, fala tudo e mais um pouco para elas quando vai participar de uma reunião online, faz esse preparo, mas às vezes acontece, né? A tecnologia tem disso e, bom, mas ainda bem que por trás da tecnologia estão as pessoas aí que seguram a onda, né? Eu queria registrar a presença da Nádia aqui, que é uma querida parceira e amiga do Consulado do Paraguai aqui em São Paulo, né? A gente tem uma parceria bacana com eles aí, e eles também são os primeiros interlocutores para aquelas empresas que desejam exportar para o Paraguai, né? Eles estão aqui na cidade de São Paulo e podem ajudar as empresas com valiosas informações sobre regulatórios e a legislação paraguaia para abertura de empresas, assim como a Câmara Brasil... Desculpa, a Câmara Paraguai-Brasil, porque a gente tem a Câmara, ao contrário, né, a Câmara Brasil-Paraguai, também estão disponíveis. O Antônio Carlos fica lá em Assunção, então aquelas empresas já exportadoras que tiverem qualquer demanda podem procurar a Câmara, e a própria SECOM da Embaixada, que existe para isso, né? A gente fica muito feliz quando a empresa brasileira procura a SECOM da Embaixada nos países, né? Porque eles têm um setor comercial dedicado, que tem informações qualitativas da maior importância, e fora isso, a interlocução com os parceiros governamentais lá, que muitas vezes são necessários serem acionados, né? Eu acho que é isso. Se abrir aí para quem tiver pergunta, por favor, fiquem à vontade para fazer. Ok, Márcia, eu acho que as palestras foram bastante esclarecedoras, porque até o momento a gente não recebeu nenhuma pergunta no chat, então acho que a gente pode trabalhar dessa forma, as pessoas levantarem a mão, a gente passa a palavra, e só registrar, agradecer a Damares, ela está me avisando aqui que ela tem uma reunião com Dubai, e que tem que sair, né, Damares? Obrigada, todo mundo entende, tá bom? Quer falar alguma coisa? Peço desculpas, viu, gente? Parabenizar, foi uma excelente apresentação sobre o Paraguai, muitas informações importantes, eu anotei aqui, e eu espero que as comerciais tenham anotado também, tem muita coisa importante aqui, interessante para nós. Muito obrigada. Pois a gente... O embaixador... Desculpa, a gente vai cobrar a sua história, viu? Não pensa que não vai contar para nós, não. Da paixão da sua filha pelo senador, a gente quer saber também, tá? Ai, depois preciso contar para ele. Tá bom? Então, eu agradeço e peço desculpas, porque realmente Dubai está 7 horas na frente, então para eles já é noite. E é negócio, né, Damares? Vamos combinar que é negócio. Tchau, Damares. Obrigada. Tchau, Damares. Obrigado, hein? Muito obrigado a você, Damares. Antônio Carlos, embaixador Flávio, Dani, Márcia. Muito obrigada. Tchau, Damares. Nádia, você poderia, por favor, me passar os seus contatos pelo WhatsApp para eu colar aqui no chat? Isso é importante, eu ia pedir. Pedindo, tá bom? Nádia Casagrande, do Consulado. Embaixador, senador, bom dia. Cara, eu vou deixar aqui no chat meu contato. Isso, por favor. O telefone direto também, caso alguém quiser falar alguma coisa, eu fico lá à total disposição. Por favor, Nádia, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Se puder levantar a mão, acho que fica mais fácil, porque não dá para ver todos aqui
de uma vez? Eu vou passando aqui. A gente também vai passar essas apresentações, o CCX vai passar para o pessoal, né, as apresentações todas. A gente da São Paulo Negócio está super à disposição aí para toda e qualquer questão que vocês tiverem, e também a SECOM, né? Então, se tiverem dúvidas e tudo posteriores, por favor, nos escrevam, a gente está super disponível. Tem os nossos e-mails aí de contato, e acho que podemos encaminhar para o encerramento, né? Agradecer demais a presença de todos e abrir para as palavras finais aí do senador Aloysio e do embaixador Flávio D'Amico. Olha, muito obrigado, só tenho que agradecer, foi uma excelente sessão de trabalho, eu tenho certeza que será muito proveitoso para as empresas que participaram e também para nós da SP Negócios. Muito obrigado mais uma vez ao embaixador, ao Antônio Carlos e todas as suas respectivas equipes. Muito obrigado. Bom, fim da minha parte, enfim, agregar que estamos sempre à disposição, julgamos esse evento absolutamente valioso, importante para nós termos esse acesso às empresas brasileiras, aos interesses, especialmente de São Paulo, e contamos em que tenhamos o maior número de eventos similares a esse. Podem contar conosco, as empresas que participaram podem recorrer à nossa embaixada e também à Câmara de Comércio. Falo aqui pelo Antônio Carlos, estou seguro que ele me apoia nisso. A nossa disponibilidade é a maior possível. Uma grande satisfação, novamente, estar com vocês, com o senhor ministro. Um abraço. Um abraço, Flávio. Bom, muito obrigada a todos. Carlos, querido Carlos, seguimos juntos aí na nossa tarefa. O contato do Carlos está no chat também, tá bom? Pediu para compartilhar com todos, Carlos. Nádia, muito obrigada aí por ter estado com a gente. Antônio Carlos, super obrigada pela apresentação. Lucas, estamos juntos. É isso aí. Tchau, gente. Um abraço para todos. Obrigado.